Olá, meu nome é Frank Vieira. Vou apresentar nesse vídeo o hackathon da turma de Arquitetura de Sistemas .NET da FIAP. Estou no grupo 73. Aqui está o link da documentação, o link dos repositórios e tem mais informações na pasta Docs de cada repositório. Eu vou iniciar mostrando as documentações realizadas e de forma bem breve para conseguir passar todos os requisitos, né? Eu comecei o refinamento passando pelo Event Storming, onde eu pude identificar ali os contextos ilimitados, os eventos, modelo de leitura. Eu fiz também um mapa de contexto para poder identificar qual era o subdomínio principal, no caso aqui a parte de análise e alertas, né, porque é a parte core da aplicação. Identifiquei também subdomínios de suporte, né, e genérico. Parte de arquitetura, eu desenvolvi uma arquitetura orientada a microserviços. Então eu tenho microserviços de usuários e fazendas. Eles conectam numa base relacional, cada uma com sua base. Tem um microserviço de telemetria também, que conecta numa base não relacional, que era um requisito opcional, mas eu decidi utilizar por questões de performance. E todas essas APIs aqui, elas vão ser acessadas através do API, onde eu tenho configurações ali de rate limit e tudo mais, e de segurança, né? Foi desenvolvido também algumas funções serverless, que era outro requisito opcional. Dentre elas, que vai iniciar o fluxo é uma função de coleta dos dados, né? Ela vai fazer a coleta dos dados lá no sensor, nos sensores. E aí, para simular o sensor, eu estou usando uma API pública de previsão do tempo. Então, o sensor aqui vai coletar, vai verificar todos os talhões que estão ativos e, de acordo com a latitude e longitude, vai verificar aí como é que tá os dados ali do sensor e vai publicar isso na fila de dados coletados. A função de telemetria vai estar olhando para essa fila, né, vai estar escutando essa fila, e quando a mensagem chegar aqui, eu vou redirecionar para a API de telemetria. Chegando na API de telemetria, eu vou incluir isso no Cosmos DB, no banco não relacional, e paralelamente vou mandar para o Elasticsearch para alimentar os dashboards do, para o cliente, né? E isso de forma assíncrona, utilizando eventos de domínio. E também, de acordo se eu for identificado alguma anomalia, alguma recomendação, eu vou enviar uma notificação aqui para a fila de notificações. E aí eu vou ter uma function aqui que vai estar escutando essa fila para poder disparar e redirecionar a mensagem para o Azure Communication Services, que é o provedor de e-mail aqui, para ser enviado para o produtor rural. Então aqui essa é a arquitetura, é uma arquitetura bem resiliente, né? Se alguma API parar, tiver algum pod sendo redeployado ou coisa do tipo, a mensagem vai cair para dead letter, para DLQ, e aí eu tenho uma função que vai reprocessar diariamente tudo que tiver pendente na DLQ. Então ele pega o que está pendente e reenvia para a fila original para ser reprocessado. Então isso garante que eu não tenha perca de requisição. Entrando mais na infraestrutura, as imagens estão utilizando o Docker aqui, né? Armazenando no ACR, orquestrando com o AKS e monitorando com o Elastic. Fiz uma representação visual também aqui dos clusters, né? Mas para mostrar os manifestos, né? A parte dos pods sendo gerenciado pelo deployment, a utilização de secret e config map, os serviços do tipo load balancer, né? Expondo externamente. E fiz um desenho também do modelo C4, que é mundialmente conhecido, né? Onde o modelo aqui de contexto, principal nível, eu tenho uma visão alto nível, onde o produtor rural vai gerenciar tudo pelo Agro Solutions, né? E receber alertas de acordo com o sensor. No nível 2 eu já consigo descer um pouco mais o nível e ver os microserviços aqui, né, os módulos. E no nível 3 eu já vejo todos os componentes, né, muito mais técnico. Eu vejo os gateways, as funções, as filas, o provedor externo de e-mail. E eu gosto de descer até o nível 4, que é o nível de código, onde para garantir que todas as melhores práticas de arquitetura e desenvolvimento sejam seguidas, né? Então aqui estou seguindo uma arquitetura em camadas, né, o Onion Architecture. Eu tenho middlewares aqui padronizando ali os retornos de erro, retorno de log. Tenho a camada de application que vai orquestrar tudo. Camada de domínio que vai cuidar da parte de negócio, né, vai encapsular tudo ali com as entidades, os domain services. E a parte de infraestrutura que vai se comunicar com serviços externos, né? E aqui muito para seguir os princípios Solid, né? Por exemplo, eu tenho essa interface de log que vai logar tudo da aplicação.
e eu posso implementar ela tanto com um banco de dados, como o Elastic ou New Relic. E se eu quiser utilizar um outro provedor de log, eu posso estender aqui sem afetar o que já existe, que é muito do que fala o princípio Open Closed, né? Também estou seguindo alguns padrões aqui, o padrão de repository, padrão de factory, aqui para mensageria. Então, se eu quiser utilizar outra mensageria sem ser o Sepsibus ou o RabbitMQ, eu consigo incluir. E a mesma coisa para o Help Check aqui. E um ponto de atenção também, um ponto de detalhe de teste de arquitetura que eu adicionei para garantir que nada dessa arquitetura seja violada conforme for sendo feitos os desenvolvimentos. Agora, eu vou mostrar um pouco da API funcionando. Já está publicada no AKS. Essa é a minha API de usuários. Vou me autenticar aqui. Esse é meu token JWT. Eu não vou rodar todos os endpoints, mas para garantir que a gente consiga passar por todos os requisitos, mas eu já vou fazer o login aqui em todas as APIs, né? API de usuário, API de fazendas e API de telemetria. Na API de usuários, vou mostrar aqui, está tudo seguindo o padrão RESTful, com todos os requisitos, né? Utilizando o link RateOAS, né? Que está meus usuários, o hash de senha, com todos os headers aqui de segurança, o Relation ID para poder identificar isso lá nos traces. Então essa é a minha API de usuários, né? Eu consigo fazer toda a gestão dos usuários aqui, né? Todo o CRUD. Tenho minha API de fazendas, onde eu consigo gerenciar as fazendas, os talhões e as crop seasons, que são as colheitas. Então, cadastrando uma fazenda aqui, fazenda 5 aqui do Seu Chico, 10 hectares lá em Fortaleza, fazenda 16, né? Foi criada a fazenda 16 aqui no banco, com 10 hectares disponíveis e nenhuma utilizada ainda, né? Porque eu não criei nenhum campo ainda. Consigo fazer todo o gerenciamento aqui das fazendas e vou criar um talhão para essa fazenda, né? Fazenda número 16, criar um talhão leste com 5 hectares nessa longitude e latitude. Então, foi criado aqui o ID 28, vou criar mais um com 15 hectares, só que ele vai dar crítica, porque já existe um com esse nome, né? Vou colocar um outro nome, e vai dar uma outra crítica, porque eu só tenho 5 hectares disponíveis aqui, né? Conforme que foi cadastrado lá na fazenda. Então, vou colocar 5. Então, nesse momento, eu tenho dois talhões cadastrados para a fazenda 16. E eu consigo consultar aqui pela fazenda. Então, fazenda 16, tenho dois talhões, ID 28 e ID 29. E consigo até filtrar aqui na parte de fazendas. Se eu filtrar a fazenda 16, ele já vai agrupar isso, né? Ele já vai trazer que eu tenho dois fields para essa fazenda e utilizando 10 hectares. Agora eu vou criar uma colheita para esse field que eu acabei de criar. Foi o field 28, se eu não me engano, plantação de milho, começando o plantio em janeiro desse ano e era para terminar, previsão de término, dia 25 de fevereiro. Foi incluído como ativo, só que com status de overdue, né? Com status de atraso. Posso incluir no futuro também, para deixar já planejado, assim como posso fazer retroativo, ele já entra com status aqui de planned. E eu consigo fazer todo o gerenciamento aqui das colheitas, né? Cancelar uma colheita, finalizar a colheita, começar uma colheita. Consigo ver todas as colheitas que estão em atraso. Por exemplo, essa plantação aqui de café. Era para ter terminado em 20 de fevereiro, mas ela continua ativa. E consigo pegar por status também tudo que está planejado ir para frente. Por exemplo, essa aqui de milho, tudo mais. Então, essa é a API aqui de fazendas. Eu vou agora simular uma medição, por exemplo, aí de 28. Eu estou na minha API de telemetria, consigo fazer um health para ver se está tudo operando bem, está tudo saudável, todas as dependências, né? Cosmos DB, Bus, Elasticsearch, tudo funcionando bem. Eu vou criar uma medição aqui de teste, 28 na verdade, para o campo 28, com temperatura do ar de -5 e precipitação de 75 para poder gerar alguns alertas ali, né? Então aqui ele incluiu no Cosmos DB. Em paralelo, ele está enviando para o Elastic e está enviando para a fila de notificações também. Consigo consultar aqui.
Vejo que foi inserido no Cosmos DB e já deve ter chegado aqui no banco, por e-mail. Vamos dar uma olhadinha. Ó, acabou de chegar. Alerta de chuva excessiva para o campo 28, o talhão 28, né? E alerta de temperatura de congelamento. Então tem várias, assim como esses dois alertas, tem outros alertas configurados. E eu consigo configurar mais alertas de forma dinâmica também. E aqui ele gera um Correlation ID, que eu consigo filtrar isso aqui no Elastic, né? Filtrar todos os logs e os traces. Então eu consigo ver por onde passou aqui a requisição que a gente fez na API de telemetria e foi até a função de notificações para enviar os e-mails, né? Então eu tenho todo o rastreio aqui do, dos logs. Assim como eu tenho o rastreio aqui na, no dashboard do cliente, né? Então aqui no dashboard do cliente eu vou conseguir ver as métricas, alerta de seca, alerta de chuva excessiva, alerta de calor extremo. Então eu tenho todas as métricas aqui onde ele vai conseguir ver o que está fora e o que está dentro, né? Que é um requisito ali de negócio essencial. Agora, vou mostrar um pouco dos componentes aqui que foram criados em cloud. Eu tenho aqui o banco de dados, né? Os bancos, os Bus, os clusters do Kubernetes. Criei um Key Vault também para garantir mais segurança, as functions, o e-mail service para poder enviar os e-mails, o APIM. Então, vou mostrar aqui o APIM, as minhas APIs aqui todas com rate limit configurado, né? Todas as APIs aqui. E a minha função, eu tenho a função de coleta, função de processamento, que vai enviar para a API de telemetria, e a função de reprocessamento, que vai pegar o que está na DLQ, né? Então, eu posso dar uma olhadinha aqui e ver que ela está sendo executada automaticamente, né? Garantindo que vai ser realizada a coleta todos os dias. Deixa eu dar uma carregada aqui. Então aqui mostra que está rodando todos os dias aqui a função de coleta. E eu vou colocar ela para rodar aqui agora, para mostrar o fluxo todo funcionando, né? Aqui tem uma parte de logs, conectado, disparar o teste. Aqui ela já está rodando e gerou os logs aqui. Então ela consultou a API de, de fields para poder verificar quais os fields que estão disponíveis aqui. E eu estou consultando a API de pública de previsão do tempo para poder verificar para cada talhão qual é a temperatura e os dados ali de tudo mais. Então aqui, perceba que já chegou os e-mails, recomendação de irrigação, de todos os campos que estão cadastrados, inclusive o campo 28 que a gente acabou de fazer. E aqui mostra que ele está passando por todo esse fluxo automaticamente, né? Ele fez a coleta, mandou para a fila, mandou para a API de telemetria, que gerou os dados aqui e gerou o alerta para o cliente. Inclusive, o cliente consegue consultar isso no dashboard de acompanhamento dele, né? Agora, a partir de APM, eu consigo mostrar aqui, está tudo por ambiente, e eu consigo ver os traces aqui desse processo. Então, eu tenho aqui a parte de coleta, onde eu tenho todos os traces do que foi realizado, né? Então, ele fez um get aqui dos fields e fez o disparo aqui para as APIs, né? Por exemplo, esse caso, fez o disparo para gerar a medição e a medição gerou enviou para o Service Bus para poder enviar o e-mail aqui para o cliente. Então mostra que está coletando por APM, tudo certinho. E deixa eu ver no mais. Que tempo eu tenho? Eu tenho mais um minuto. Então, mostra que todos os requisitos aqui estão sendo atendidos, né? Eu tenho a parte de arquitetura e microserviços, a adoção das melhores práticas de desenvolvimento, né? Com DDD, o Solid, orquestração em Kubernetes, mensageria, utilizando ali o Service Bus, né? E o triggers do tipo timer e queue, CI/CD automatizado também, ó. Mostrar que ele está em multistage, com aprovação manual em produção, inclusive a parte de testes aqui, fazendo teste de arquitetura e tudo mais. Observabilidade, né? Então tem a parte do APM, parte dos logs no Elastic, o Kibana para visualizar os logs. Então, de modo geral, foi possível realizar todos os requisitos, inclusive os opcionais.
Então, é isso. Muito obrigado.